Olá, meus irmãos em Cristo Jesus, sejam muito bem-vindos ao canal Pregando a Palavra. Aqui quem fala é o Carlos Henrique e Deus abençoe todos vocês e quero comentar todos vocês com a paz de Cristo Jesus. Hoje, como diz no vídeo anterior, hoje eu vou falar sobre a vinda de Jesus Cristo ao mundo. Então, se você tem uma Bíblia aí, pega, mas não tem problema. Tá, nós vai ler em Mateus capítulo 24 até 25, tá bom? Tá ok? Então, prossiga. Mateus capítulo 24, versículo 1 diante. Jesus prevê a destruição de Jerusalém e a sua segunda vinda. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. E estando assentados no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vedes, assusteis. Não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Tá vendo? Ó, Jesus está falando aqui que muitos virão, falando que é Cristo, só que enganarão a muitos. E haverá guerras, rumores de guerra, só que é o início das dores, né, meus irmãos? Ó, eu vi mais, ó. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então não é o fim ainda, é só o princípio. Só o princípio. Só o princípio das dores. E já está acontecendo, né? Você já está vendo. Que você vê aí, ó. Guerras, rumores de guerra, nação contra nação, fomes, pestes, doenças, né? Então, só o início. É só o início. Como eu mesmo disse. Mas não é para nós assustarmos. Pois só é o início das dores. Agora, continuando. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos hão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então, nesse dia, essas pessoas que seguiram Cristo serão atormentados, serão mortos por causa do nome de Cristo, por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Essas pessoas serão perseguidas. Os cristãos serão perseguidos por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Então, continuando. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Como já está surgindo hoje, muita gente odeia pai, odeia filho, filho odeia pai, mãe, e por aí. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E olha que tem falsos profetas nesse mundo, meus irmãos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Por causa de aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E já está esfriando, o amor de muitos já esfriou. Hoje você vê um pai matando o filho matando o pai, e por aí vai, né? Infelizmente. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Essa palavra aqui, ela é muito importante e ela encoraja muitos cristãos, né? Então, aquele que perseverar, aquele que ficar firme até o final, firme com Cristo, esse será salvo. Será salvo do inferno, será salvo do tormento e será salvo e estará lá no paraíso com Jesus Cristo, nosso Senhor. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Tá vendo? Ele está falando assim, só vai chegar ao fim depois que o evangelho de Cristo ser pregado a todo mundo, a toda criatura. Quando, pois, vires que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lhe atenda? Então os que estiverem na Judéia fugirão para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias.
E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Aqui, Jesus está falando sobre os israelitas, tá? Os judeus, tá bom? Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui, ou ali, não lhe deis crédito. Então, se alguém falar que o Cristo está ali, o Cristo está lá, não vai. Não vai, não acredita. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Até os escolhidos perigosos até ser enganados. Olha que perigo, pois nós temos que estar vigiando, orando, permanecendo na palavra de Cristo. Eis que eu vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Olha aí, que palavra. Agora continuando lá em Mateus capítulo 24, versículo 32. Exortação à vigilância. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Passarão céu e terra, mas a palavra do Senhor há de se cumprir. Glória a Deus. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Quando Jesus falou aqui e não perceberam, aqui está falando sobre uma cegueira espiritual, tá bom? Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, nós temos que vigiar e orar. Agora, lá Mateus capítulo 24, versículo 44. A parábola dos dois servos. Por isso estáis vós apercebos. Também porque o Filho do Homem há de vir, a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o seu Senhor constituiu sobre a tua casa, para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele mau servo disser no seu coração, o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, a comer e a beber com os
Ébrios, virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Aqui está falando sobre o inferno. Então, presta atenção. Jesus, ele está voltando e voltará em breve. Agora, eu quero continuar com vocês sobre a parábola das 10 virgens, e também sobre o fim dos tempos. Mateus capítulo 25, versículo 1 até 13. Parábola das 10 virgens. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. E lá em Apocalipse, diz o seguinte, Apocalipse capítulo 3, versículo 11, diz o seguinte: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Aquele que vencer, eu o farei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu povo, o meu novo nome. Apocalipse capítulo 3, versículo 11 e 12. Jesus, ele vem, ele está voltando. Hoje você vê as palavras se cumprindo no mundo, a maldade do ser humano aumentando, o amor de muitos se esfriando, as profecias se cumprindo, está havendo sinais nos céus, guerra lá em Israel, e guerras, rumores de guerras, ameaça. Por outro lado, então, isso é só o começo. Mas vigiai e orai, e tenha bom ânimo, como Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Jesus, ele já venceu o mundo. E hoje, a palavra que eu te digo é que a palavra de Deus diz: vigia, ora, permaneça na palavra de Deus, permaneça na presença dele, não desvie do caminho do Senhor, pois o arrebatamento é real, ele vai acontecer, pois o que está na Bíblia é real, é verdadeiro. Como Jesus diz: passarão céu e terra, mas a palavra há de se cumprir. Aqui Jesus está confirmando que a palavra dele vai se cumprir e está se cumprindo. Jesus disse, como eu acabei de ler aqui agora: eis que venho sem demora, guarda o que tem, para que ninguém venha roubar a sua coroa. Então é esse o vídeo, compartilhe e comenta, e se inscreva no canal e deixe o seu joinha. Fique com Deus, a paz de Cristo Jesus, Deus abençoe todos vocês.